E aí, meu povo, tudo bem, oitavo? Tudo bem? Tudo certo? Tudo azul? Bora para mais um pedacinho da nossa correção? Aqui, pessoal, a gente vai para a segunda parte da correção. Eu não coloquei tudo, tá? A gente tá aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso livro. Nós estamos aqui no módulo 2, caderno 2, Crise do Sistema Colonial Brasileiro, tá? Tem brasileiro também, eu não coloquei aqui no título, desculpa, mas é essa unidade 2, tá? E nós estamos na correção das páginas 4, porque a correção é muito grande. Eu tava fazendo correção assim, muito grande. Aqui nós temos 7 páginas. Então eu pensei, eu vou tirar o pé da tábua para não ficar muita coisa, pra galera se organizar em casa, visto, né, gente, que a minha disciplina é muito, muito, muito importante. Eu amo minha disciplina, desculpa, obrigada de nada. Brincadeira, não é mais importante do que nenhuma das outras, mas eu tava colocando muita coisa e ficando muito pesado pra vocês. Então, assim, tô corrigindo então duas. 474, 475, tá? Bora? Aqui na 474, sobre o Pacto Colonial, responda. Em que consistia o pacto? Pacto, também conhecido como exclusivismo comercial, era aquela imposição, eu não chamo de pacto, coloquei lá no slide uma interrogação, não é pacto. Lembram daquela imagem que a Jaque colocou da galinha dos ovos de ouro, né? O rei tá sentado no trono e a galinha tá dentro de uma gaiolinha, né? Aquela gaiolinha, aquela galinha representando o Brasil. O Brasil era a galinha dos ovos de ouro. Aquilo é pacto, ela tá presa na gaiola, né? Brasil não pode fazer comércio com outro Estado moderno. Não pode. É errado. Você me pertence, Brasil, diziam os portugueses. Isso era pacto, tá? Ou seja, o pacto colonial dizia que a colônia só podia comercializar com sua metrópole. O pessoal foi praticado aqui no Brasil, foi praticado na América Central toda, lá nos Estados Unidos também existiu o pacto, tá? B. Explique o que significava para o Brasil ser atrelado ao pacto. Ele tinha que obedecer. Ele tinha que obedecer, porque ele pertencia tecnicamente, entre aspas, estou aqui, ó, a B, pertencia a Portugal, como é que não vai obedecer, tá? 2. Sobre o período pombalino, escreva V ou F. Segundo Pombal, a preservação das matas e dos recursos naturais da colônia americana seria o caminho para livrar Portugal, seria o caminho para livrar Portugal da crise. Falso, existia sim uma questão dos recursos naturais, mas ele queria mais, tá? Queria desenvolver mais. B. A capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro para deixar o governo mais próximo das minas do sul da colônia. Sim, é verdadeiro. Foi transferido para o Rio de Janeiro para ficar mais perto de Minas, para ficar mais perto de onde saía o ouro. Eu falei isso lá, tá lá na minha voz no slide, tá? C. 2 impostos foram instituídos por aqueles que exploravam o ouro: a cobrança de 100 arrobas e o pagamento da derrama. Quinto e derrama, tá? Tá errado aqui. Falso. Na verdade, foram muitos outros, mas os dois mais importantes, o quinto tinha que ter sido colocado aqui, tá? D. Durante seu governo, houve ampliação da produção agrícola, inclusive diversificação de gêneros. Verdade. Houve sim, porque a gente estava só ali na parada da cana-de-açúcar, mas houve, aconteceram lá, ele começou a organizar de maneira que a gente plantasse também outras coisas, né? Vai que o açúcar dá ruim. Na verdade, a gente não conseguiu plantar nada do tamanho dos engenhos de açúcar, mas ele diversificou sim, tá? Com todas essas reformas, Pombal conseguiu acabar com o comércio dos produtos ingleses na colônia. Não, é falso. A Inglaterra vai continuar mandando produto para cá, tá? Descreva os ideais que influenciaram a Inconfidência Mineira. Pessoal, basicamente, ideais iluministas, basicamente, independência dos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Na verdade, quando a gente fala de independência dos Estados Unidos, a gente lembra que aquela galera da Inconfidência queria proclamar uma república ali em Minas. Então, os Estados Unidos já tinham virado república. A gente está aqui em 1780 e pouquinho, na Inconfidência, os Estados Unidos já eram independentes, né? Tinham ficado independentes em 1779. Então, a gente pensa em dois movimentos mega importantes: Iluminismo e Independência dos Estados Unidos. 4. Tem aqui duas imagens de Tiradentes que trazem a gente para a página 475. Essas imagens, vocês estão com o livro aberto aí? Quem não tá, pessoal, tem que organizar esse material. Material chega, já sabe que vai abrir? Vai abrir no celular, vai abrir no plural? Abre o livro para ver, eu tô paginando, a gente não tá fazendo nada solto, tá tudo paginado e identificado. Abre, vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem na minha voz, tá? A imagem, tem uma imagem
do Joaquim José da Silva Xavier colocado ali como Jesus, muito próximo à imagem, né? A gente já falou dessa questão do herói, e aqui aparece no exercício. E a segunda imagem, ele como uma pessoa normal, vestida, né? Descreva os personagens como estão representados. A primeira, ele tá como Jesus Cristo, representado como Jesus Cristo, tipo aquele quadro lá do Pedro Américo, se eu não me engano o nome do cara que desenhou, que pintou. E na segunda ele tá com uma pessoa mais realista, usando roupas comuns, né? Para a época, tá? B. Explique o aspecto ressaltado na obra de Décio Vilares. Décio Vilares é a primeira imagem. Ora, a ideia de representar o Tiradentes como o Jesus Cristo, né? Já que esse quadro foi pintado em 1890, a gente já vivia ali uma república, a república foi proclamada em 1889, o quadro foi pintado em 1890, a ideia de trazer ele como Jesus, trazê-lo, perdão, como Jesus, era o herói nacional, a ideia desse herói nacional era acabar com aqueles resquícios do passado. O Brasil agora é uma república. Enfim, era o que nós queríamos. Né? Nós queríamos um Brasil república, enquanto os Estados Unidos e a galera lá da América Central, até Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina, o Haiti, todos eram república, viraram república em 1800 e pouquinho. E o Brasil, só 1889 vai virar república. Então foi sofrido isso, né? Era o que a galera queria. Então vamos apagar, né? Ele é o herói nacional, ele é o cara, ele é o Messias, é o cara que veio para nos salvar, tá? Por isso que tem um quadro que o Tiradentes está esquartejado, né, mas foi pintado de maneira que o rosto dele parece que está num altar, ele com um manto cobrindo aqui embaixo e tal, como Jesus mesmo, tá? C. Referente à produção artística do início da República, escreva sobre a importância de se construir. Por que herói? Era isso mesmo, tá, gente? Exaltar como se fosse, nossa, a República, na verdade, foi... Quando a República veio, não teve muito apoio popular, né? Não teve apoio popular também, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Em 1889, pessoal, a grande maioria das pessoas era negra. A maioria do Brasil, em peso, era negro. Os negros não tinham noção de política. As pessoas pobres não tinham noção. Então a República chegou e não teve apoio muito por conta disso. A ideia de trazer o Tiradentes, né, como herói, como salvador, era fazer esse link, sabe? Tá vendo? O Tiradentes era uma pessoa como vocês, uma pessoa simples como vocês. E foi o nosso salvador, tá? Aqui na tarefa... Assim, olha, identifique e escreva a informação principal do texto acima. O texto, pessoal, tá falando, eu não vou ler o texto todo, tá? Mas o texto tá falando de pessoas, né, lá no século XIX, que questionaram a Inconfidência Mineira, porque, na verdade, para os autores, para as pessoas que escreveram o texto, era como se não tinha acontecido. Ela não aconteceu, de fato. A Inconfidência Mineira não aconteceu. Ela foi delatada, né? O cara que entregou lá o Joaquim José da Silva Xavier, que era um dos líderes, né? Ele era um dos líderes, o Joaquim Silvério dos Reis, era um dos líderes da Inconfidência, ele foi um X9. Ele chegou lá pro rei de Portugal e falou, rei de Portugal, tem gente lá em Minas Gerais querendo se levantar contra você. Então a Inconfidência Mineira, para essas pessoas que escreveram o texto, foi um mero encontro de poetas, um mero encontro de pessoas que queriam discutir política, tá? E aí a B a gente já arremata o que tá na 1. Por que ela não teve resultados? Porque pro Varnhagen não aconteceu. E ela realmente não aconteceu, tá? Porque o Joaquim Silvério entregou as pessoas, entregou os inconfidentes. 2. Sabe-se que no século XVIII o governo metropolitano causava cada vez mais descontentamentos à população da região de Minas. Por que a galera que vivia em Minas Gerais estava chateada com a metrópole? O que estava acontecendo lá na região de Minas Gerais para que aquelas pessoas estivessem chateadas com o rei de Portugal, chateadas com a metrópole portuguesa? Porque a metrópole portuguesa estava colocando muito imposto em cima dos colonos. A galera que vivia em Minas, que estava ali explorando, fora as pessoas que vinham de fora, a questão da febre do ouro também vai ser muito forte. Muitas pessoas vinham de fora para explorar o ouro aqui e a metrópole vai criar vários impostos. A gente citou aqui no exercício anterior o quinto e a derrama, mas mesmo sem o quinto, assim, além do quinto e da derrama, muitos outros que eu nem me lembro. Quer dizer, para que você vai explorar o ouro, você conseguiu quantas pedras de ouro, você tem que dar uma boa parte disso para Portugal. Então isso aí vai gerar descontentamento, vai gerar insatisfação. Principalmente essa questão dos impostos muito altos. Imagina a coroa criar um imposto chamado derrama, que se você não paga o imposto,
não paga o quinto, né? Os funcionários de Portugal podiam entrar na sua casa e tomar tudo que você tivesse de bem. Então, assim, a galera não vai ficar feliz com isso, tá? Vou fechar aqui nossa correção. As próximas páginas vêm, pessoal, mais pra frente um pouquinho. O capítulo é grande, tá? Me chamem no grupo, pessoal. Chamem, tentem fazer, pra isso não ficar defasado, por favor, tá? Beijo.